Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Cinder e hoje eu vou analisar um clássico do gospel, Sonda-me, da Aline Barros. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, deixe-me até em mim, que nasce só a ti. Levanta suas mãos bem alto, diga comigo. Usa-me, Senhor. Com toda a força, diga. Usa-me. Ok, antes de chegar no refrão, vamos lá. Essa daqui é a primeira parte, que é a parte que antecede o primeiro refrão, né? Aquela parte que a gente começa, a musiquinha que começa bem suave, né? Essa daqui é uma música que é uma oração. Então, a gente sempre tem que pensar o que a gente está fazendo na música, tá? E não é, ai, eu tô louvando. Não é isso, tá bom? É literalmente o que é, tipo assim, se não existisse essa música e essas palavras que estão na música fossem sua, em que momento que você estaria usando elas, entendeu? Então, sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Entendeu? É uma conversa com Deus, ou seja, uma oração. Então aqui eu comecinho, né? Bem suave, como se fosse uma oração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Então cantando tem que ser a mesma intenção de oração. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Entendeu? Bem assim. Quebranta o meu coração. Bem oração, transforma-me conforme a tua palavra, suave, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Entendeu? É tudo essa vozinha de oração, entendeu? E assim por diante. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Ok, então aqui temos o refrão com um pouquinho mais de intensidade, né? É aquele momento que a sua oração pega fogo, digamos assim, né? Então, é mais assim, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, um abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira, entendeu? Aquele momento que você tá orando e aí o negócio começa a ferver mais em você. Tipo assim, não chega a ser um clamor, tá? É uma oração ainda, tá? Não tem grito e tal, né? Mas é com mais energia, entendeu? Com mais fervor. Então ela canta, como um farol que brilha à noite, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. E aqui também tem um detalhe, a letra, né? Isso daí na verdade é para toda a música, mas eu vou falar a princípio do refrão. Uma coisa que acontece muito, muitas vezes assim, se você pede para alguém ler o texto desse refrão, a pessoa vai ler, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Sabe, a pessoa vai fazer com as pausas erradas, ou seja, a pessoa não vai saber exatamente o que ela está falando, porque temos o fraseado aqui, né? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Entendeu? Tem muita gente que não sabe pontuar essas frases na música, né? Se você pede para ler uma música como se estivesse falando normal, muitas vezes a pessoa vai usar pontos e vírgulas, né? Falando assim, que não existem.
entendeu? Ou então vai atropelar pontos e vírgulas, então, como por exemplo, como um farol que brilha à noite, como... Cadê ele? Entendeu? Pulou. Tem que ser como um farol que brilha à noite, vírgula. Como ponte sobre as águas, vírgula. Como abrigo no deserto, vírgula. Como flecha que acerta o alvo. Entendeu? E você também tem que entender que assim, que tem muita gente que fala como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Quando tá cantando, não liga essa parte do eu quero ser usado, entendeu? Porque aqui tá falando, por exemplo, se eu perguntar para algumas pessoas, tipo, essa parte, como um farol que brilha à noite, o que tem? Como quem? O que é como um farol que brilha à noite? Aí já aconteceu de eu perguntar isso para alguém, a pessoa fala, é Deus. Não, nessa parte não tá falando de Deus, tá falando... E a pessoa falando que como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto e como flechas que acertam o alvo, eu quero ser usado. Entendeu? É isso que a pessoa está falando. Ela está falando que como, do mesmo jeito que essas coisas são usadas, ela também quer ser usada por Deus. Entendeu? Então tem muita gente que não deixa isso claro na música. Entendeu? Vamos seguir. Mas é mais ou menos isso. Então você joga a voz com mais fervor, mas ainda com aquela voz de oração. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado. Entendeu? Com a mesma voz de uma oração, só que um pouco mais intensa. E me conhece. Diga vocês agora. Deixa o Senhor te levar. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me, Senhor, e enche-me até que em mim se engaste só a ti. Todo o povo de Deus, levanta suas mãos bem alto e diga: usa-me como um farol que brilha à noite, como... Ok? Eu me distraí com a música. Tava bonitinha, olhando curtindo. Enfim, então, essa segunda vez que ela repete o texto do começo da música, o que ela faz? Ela é a mesma voz de oração do começo, só que um pouquinho mais, entendeu? Então, no começo seria: sonda-me, Senhor, e me conheces. Mais suave. Aqui já é: sonda-me, Senhor, e me conheces. É mais falado mesmo, mas ali na voz normal falada. Antes estava meio cochichado. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Agora tá: sonda-me, Senhor, e me conhece. Entendeu? E aqui o refrão, aproveitando que ele já entrou no refrão, o refrão é a mesma coisa. É um pouquinho mais do que o anterior, mas ainda como formato de oração. Como o começo, o primeiro refrão tava: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo. Aí esse segundo é: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo. Entendeu? É mais articulado, com mais pontuações. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre... Ó, o meu P. Ponte sobre as águas. É tipo isso, entendeu? Você vai aumentando aos pouquinhos. É isso aí.
no comecinho dessa parte aqui do sonda-me. É tipo o comecinho da música, sabe? Que você faz mais cochichado, mais sonda-me, quebranta-me, transforma-me, entendeu? É tipo isso. Então, sonda-me, quebranta-me, vai suave, transforma-me, entendeu? Tipo isso. Aí, o que ela tá fazendo? Aí depois, um pouquinho mais, eles começam a crescer a música, né? Porque eles vão repetir isso algumas vezes até chegar no refrão. Então, eles começam a aumentar ali a música, aí ela vai jogando ali os improvisos dela. O improviso de Aline Barros, ele é bem legal assim, porque ele é simples, ele não é um improviso difícil de fazer. Eu acho bem legal que ela repete ali o que ela faz. Sonda-me! Ela só bota mais pressão na palavra. Sonda-me! Entendeu? Ela vai colocando, ela não joga muito melisma, ela não enfeita muito, até porque eu acho que perde um pouquinho quando você tenta enfeitar. Tipo, a mensagem da música ela é meio que deixada de lado e é trocada por um enfeite. De, tipo, pra você se mostrar ao invés de você mostrar Deus na música. Entendeu? Então, aqui ela, a Aline Barros, ela não faz muito isso. Ela joga ali os improvisos dela, mas são improvisos assim que ela reafirma o que a música já tá falando. Então, por exemplo, enquanto tá ali o coro, sonda-me, ela tá, sonda-me, entendeu? Tipo isso. Mais uma vez, declare comigo. Sonda-me. Diga com fé. Olha só que legal, esse improviso aqui dela, você vê, ela só vai afirmando como abrigo no deserto. É como se ela estivesse falando assim, mas como abrigo no deserto, mais brava entre aspas, né? Então, como abrigo no deserto, entendeu? Ela articula mais e deixa com mais entoação, assim, ela já vai jogando mais, entendeu? Esses são improvisos bem legais de fazer, eu acho que fica bem legal, até continua a essência da música e você só reafirma o que você já está falando, ao invés de ficar enfeitando, porque se ela começa a enfeitar cheio de melismas aí, fazendo uau, começa a fazer melismas, essas coisas, o que vai acontecer? Todo mundo vai parar de ouvir o como um farol que brilha, que é a mensagem, né? Mas enfim, então, deu pra entender, é uma oração, essa música é uma oração. Todas as músicas, assim, sempre que você vai pegar uma música, sempre tenta ver o que você está fazendo na música. Essa é uma música em que você está orando, né? Então pega uma música, seja lá qual for, e sempre tenta ver o que você está fazendo nela. Por quê? Porque isso faz diferença, entendeu?
Você não vai cantar uma música na qual a letra mostra uma oração do jeito que você cantaria uma música na qual a letra mostra um clamor, por exemplo, ou na qual a letra conta um testemunho, né? E assim por diante. Não, ou então cantaria um testemunho, por exemplo, uma música que fala de testemunho, como se fosse uma música que fala de fé. Por mais que o testemunho tenha a ver com fé, ainda assim, quando você está expressando sua fé, nem sempre é um testemunho, entendeu? E às vezes um testemunho nem sempre exatamente é um exemplo de fé. Às vezes o testemunho é um exemplo do poder de Deus, do agir de Deus ou coisa do tipo. Entendeu? Então, sempre que você pega uma música para cantar, tenta ver o que ela tá falando, porque eu vejo muita gente cantando música e eu não entendo, assim, quer dizer, eu entendo, né, porque eu tô ouvindo a letra, né, mas se eu peço pra pessoa resumir aquela música, uma palavra, pergunto pra pessoa o que ela tá falando ali. Então, vamos lá, supor, sei lá, pega alguma música lá específica e a pessoa, eu falo, resume em uma palavra só, me fala o que é que tá acontecendo aqui nessa música. A pessoa fala, sei lá, Espírito Santo. Tá, como é que faz Espírito Santo então na música? Entendeu? Espírito Santo não é um verbo, né? Espírito Santo é um substantivo. Então, você tem que se ver o que você tá fazendo na música para você conseguir cantar ela. Entendeu? Uma voz de oração é diferente da voz que você usa para falar um testemunho. Uma voz de um testemunho é diferente da que você usa para um clamor e assim por diante. Entendeu? Beleza? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.